Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai implementar o nosso primeiro gráfico de verdade, o nosso gráfico de verdade que eu quero dizer, o gráfico mais funcional, totalmente funcional, que é o gráfico de categorias de gastos ou de rendimentos, enfim. Então a gente vai fazer um gráfico de categoria de lançamentos, tá certo? Esses lançamentos, como você já sabe, são gastos ou recebimentos que você pode estar adicionando dentro do seu aplicativo. Para começar, a gente vai utilizar um exemplo. Eu sempre recomendo que você parta de um exemplo porque ele vai te economizar muito tempo. E esse gráfico que eu quero dizer para você é aquele gráfico em que eu tenho lá os meus lançamentos e a pessoa possa analisar os seus lançamentos por ordem de grandeza, ou seja, quais são os lançamentos ou quais são as categorias que estão me consumindo ou fazendo com que eu ganhe um pouco mais de dinheiro. E aqui está um exemplo dessas categorias. Então esse gráfico aqui chama gráfico de rosquinha. Isso mesmo, é um gráfico de rosca. Na verdade ele é um gráfico de pizza, mas ele tem esse buraco aqui, né, como se fosse uma rosquinha, tá certo? E é o nome dele mesmo. Tá, então se você chegar aqui, verificar na área de exemplos, deixa eu voltar aqui, então eu vim aqui no Chart.js, Samples. Dependendo de quando você estiver vendo esse curso, o site pode ter mudado ligeiramente, mas vai ser isso. Eu entro aqui, Done It, e tem aqui um exemplo, tá certo? Para que você possa ver esse exemplo aqui funcionando, você pode baixar o HTML ou então simplesmente vir aqui e exibir o código-fonte da página que ele mostra aqui para você. O mais interessante é você verificar o tipo de configuração que ele possa ter feito aqui, tá? E também eu recomendo muito que você vá na área de documentação, tá certo? Se eu vier aqui, eu vou entrar aqui de novo no site para que você possa ver. Tem aqui Get Started, tá certo? Então ele mostra aqui a área de documentação do Chart.js. E aqui vai ter tudo o que você precisa. Então antes que você tenha uma dúvida, qualquer coisa do tipo, você pode sempre estar consultando aqui, tá certo? Principalmente os tipos de gráfico. Então, se eu chegar aqui no Donut, ele vai mostrar aqui para mim, ele já vai mostrar um exemplo de uso, né, um exemplo de uso do Donut e aqui as opções que esses gráficos possuem, tá certo? Então, só vindo por aqui já vai fazer com que você, enfim, literalmente economize muito tempo aí na hora de tentar aplicar, tá bom? Mas agora, sem mais delongas, a gente vai partir para implementar esse gráfico, tá? Só para a gente relembrar aqui, só para a gente poder não ficar por fora, vamos dar uma analisada em termos de componentes, né? Então, que a gente vem trabalhando com componentes agora, para que esses componentes possam ficar um pouco mais, dando um pouco mais de organização à nossa aplicação. A gente tem aqui, o Balance Panel, né, que é esse painel aqui, que hoje não tem esse gráfico, nas próximas aulas a gente vai adicionar. A gente agora vai ter um componente aqui, que é o gráfico de lançamentos, né, e a gente tem esse outro componente aqui, que são os últimos lançamentos. Na verdade, é chamado de Entry List, tá? Então a gente já tem toda a nossa aplicação separada em componentes, tanto que se eu vier aqui na página Home, vem aqui na home.html, esses componentes vão estar aqui dando uma organização, realmente para se tornar essa aplicação, esse aplicativo bem mais profissional. Então agora a gente vai trabalhar na criação dessas categorias e para isso eu vou criar um novo componente. Esse componente ele vai se chamar de Done Chart, tá? Ele vai ser um componente de uso, vamos dizer assim, comum, então não vai ter um nome específico. E quando eu quero dizer específico, é como, por exemplo, Entry List, Entry Summary, enfim, coisas desse gênero, tá? Ionic Generate Component, eu vou dar o nome desse componente aqui, Done Chart, tá? Então, no momento que eu criar esse componente, tá? Ele vai mostrar aqui para mim e é hora de eu começar a trabalhar. Como você sabe, ele vai colocar um HTML padrão aqui, vai colocar um CSS, vai colocar um ponto .ts, que esse ponto .ts eu posso começar a fazer uma pequena limpeza, né, para que eu possa começar com o pé direito de forma bastante organizada.
Uma das coisas que a gente vai precisar agora entender uma particularidade dessa biblioteca, tá? E dependendo da biblioteca que você for utilizar, ela vai ter a particularidade dela, tá? Uma coisa, um detalhe que eu preciso chamar a atenção de você é o seguinte, vamos vir aqui, isso aqui já dá pra gente poder entender, tá certo? O que acontece? Ele precisa de um canvas, né? Deixa eu aumentar aqui a tela. Então ele precisa de um canvas, tá? Vamos traçar aqui a estratégia, olha só. Ele precisa de um canvas, esse canvas aqui é um componente qualquer do HTML, não fique preocupado com ele, mas basicamente o canvas permite que você desenhe dentro dele. O próprio nome já diz, né? Canvas. Então é algo que você possa desenhar dentro desse componente e ele aceita comandos, tá? Você não vai desenhar nada. Quem vai desenhar é a própria biblioteca de gráficos, que vai fazer o trabalho dela, né? Você simplesmente vai criar um componente. Criando esse componente, o que ele está pedindo aqui, você vai chamar o JavaScript. Atenção, esse JavaScript ele já está sendo chamado, porque a gente já instalou, tá certo? Daí você vai pegar o objeto, né, o objeto canvas. Como é que ele pega aqui? Ele dá o document.getElementById, né? O ID está aqui, ó, myChart, e ele faz um outro comando aqui de getContext. Feito isso, ele vai fazer o que? Ele tem aqui esse objeto armazenado, ele vai dar um new na classe chart, vai colocar o objeto aqui, tá vendo que ele acabou de pegar, e depois, entre chaves, todas as opções que você precisa para fazer com que esse gráfico funcione, tá bom? Esse formato aqui de uso, você pode utilizar em qualquer lugar, não está restrito só ao nosso contexto aqui de um aplicativo. Você pode ter o seu website, você pode adicionar sem problema nenhum, aliás, vai ficar lindo, né? Mas quando você vai para o Angular em si tem uma característica específica de como que se você consegue recuperar esse objeto aqui do Canvas, tá certo? Esse processo de recuperação desse objeto, ele é chamado de View Child ou View Shield, dependendo de como você queira falar ou aportuguesar o negócio. Mas basicamente você precisa entender que esse processo esse processo do Angular, ele vai ter acesso direto ao DOM. O DOM, não sei se você sabe, e eu comento isso um pouco mais na parte de bônus desse curso sobre JavaScript e tudo mais. O DOM, ele é uma característica do browser, vou chamar assim para não dar um nome um pouco mais técnico, é um componente do nosso navegador que faz com que eu possa manipular qualquer objeto. Porque uma vez que o HTML é carregado, né, esse HTML é lido, interpretado pelo browser, ele vira um objeto dentro desse browser. Então o HTML que a gente conhece basicamente serve para dar uma primeira carga desses elementos dentro do nosso navegador e depois disso todos os elementos que a gente utiliza no HTML fica na memória. E o gestor disso chama-se DOM, tá certo? Esse DOM, D-O-M, que tem a possibilidade de você depois, mais tarde, logo depois do carregamento, alterar qualquer característica que você quiser. Então, por exemplo, se você desejar trocar uma fonte de azul para vermelho, você pode acessar a característica de cor de fonte daquele objeto, tá bom? Então isso aqui é um overview bem rápido e como eu comentei, tem mais detalhes logo mais para frente. Mas o que a gente precisa entender agora é que esse comando aqui, ele retorna o nosso objeto, porque esse objeto até então ele estava armazenado no DOM, não é mesmo? Então vamos lá começar a implementar isso aqui. Então, como a gente já sabe, a gente precisa criar um canvas, tá? E por questões de estrutura de HTML, a gente vai começar assim, com uma div vazia, div, tá? Daí a gente vai colocar aqui, ó, chart wrapper, tá certo? Esse wrapper aqui significa o seguinte, aquilo que eu comentei, né? O container, o cara que vai isolar em questão de layout. Por que que eu preciso disso? Porque logo aqui na sequência eu vou colocar uma legenda. E essa legenda vai ser uma div também,
tá certo? Vai ser uma div, a qual ela vai se chamar, vou até dar um nome aqui, ó, chart legend, tá? Então vou colocar uma legenda, chart legend, e vou colocar aqui um gráfico aqui dentro, tá certo? Aqui dentro em si vai entrar um canvas, tá? O canvas que vai ser o objeto ao qual a gente vai trabalhar. Então vai ser esse canvas aqui, esse canvas que vai dar aqui para mim a capacidade de eu embutir o chart.js, tá? Então esse canvas aqui que vai possibilitar isso para a gente. Ok? Agora vem a parte que eu chamo a mágica do Angular, que é a questão do view child. O view child, ele sempre vai começar assim, ó, com cerquilha, e você vai dar um nome para isso, tá? Vou colocar aqui, ó, chart canvas. E aqui eu vou dar um outro nome, e esse nome precisa fazer sentido, né? Chart legend. Então esse chart canvas e chart legend vão ser view shields que eu vou, childs, né? Que eu vou recuperar para poder manipular esse objeto aqui no ponto .ts. Porque aqui no ponto .ts eu não tenho, vamos dizer assim, na verdade até tenho, mas não fica tão elegante, não fica tão angular, vamos assim dizer, ionic, se eu fizesse isso aqui, tá certo? Então isso aqui, esse view child vai possibilitar com que eu trabalhe, tá? E para fazer esse view child, ele uma variável, um atributo qualquer, só que ele começa assim, view child, tá certo? Vou até colocar aqui, ó, e você dá o nome do seu view child que está lá no HTML. Então eu vou vir aqui e vou colocar o nome aqui, tá? E eu vou dar um nome para essa variável, porque isso aqui é só um tipo. O nome, na verdade, eu sempre coloco igual, copio e colo aqui, tá bom? No momento que eu fiz isso, você já viu que ele já importou o view child, tá certo? Ele vai deixar pronto esse objeto. E o segundo aqui, deixa eu colar mais organizado, vai ser o chart legend. E eu tenho agora os dois aqui, tá bom? Um outro objeto também que eu vou precisar, que isso daqui são, vamos dizer, os componentes DOM, entre aspas. Eu estou resumindo muito isso, tá? Então, se você conhece um pouco mais de Angular, você sabe que tem mais alguns detalhes com relação a isso. Mas, como eu comentei, na parte de conteúdo complementar de bônus, a gente tem lá um curso de Angular já bem mais estruturado, então você depois pode verificar mais detalhes, tá certo? Então, vamos lá. E eu tenho aqui agora um outro componente chamado chart, que eu vou dar um tipo de variável n para ele. Pode ser qualquer variável. Por que disso, tá? Porque uma vez que eu tenho os objetos do DOM canvas e o outro de legenda, eu preciso criar esse objeto, o chart. Esse aqui é um objeto separado dos outros, né? Esse aqui é um objeto que está na minha classe. Agora a gente vai começar a trabalhar. Então, a gente vai colocar aqui, olha só que interessante que a gente já falou no ciclo de vida do Angular. Então, a gente vai colocar aqui ng on init. Esse método aqui, ele é chamado, né, quando o objeto ele é mostrado, ele é logo depois de inicializado, né? Na inicialização ele é criado isso daqui. E por que eu preciso fazer? Então aqui eu vou declarar algumas constantes, tá? A primeira constante que eu vou declarar aqui, que na verdade eu vou copiar e colar, que depois você pode, se tem o código aqui anexo a essa aula, basta você copiar e colar também para não precisar ficar digitando tudo de novo. Mas o que eu tenho basicamente aqui são as variáveis de background color e o hover background color. Na verdade, essas variáveis aqui são as variáveis da nossa paleta de cores. Por que eu preciso dessas variáveis? Porque senão o meu chart ele vai incluir a paleta de cores dele, né? Então eu tenho aqui cores, ele vai incluir a paleta de cores dele. Na verdade eu não estou interessado na paleta de cores dele, apesar de ser bonita, mas para combinar com a nossa aplicação a gente precisa colocar as nossas cores. E aqui está um detalhe que pode confundir às vezes a pessoa, que essa paleta de cores que a gente utiliza no CSS, ela não está disponível aqui no TypeScript, no .ts, tá? São dois mundos diferentes, apesar de coexistirem. Bacana? Então agora o que a gente vai fazer? Olha só, na inicialização, tá? A gente está aqui a chave dele, aqui ó, tá marcado aqui a chave. Então eu vou colocar aqui ó, this.chart, que é aquela variável
que eu já coloquei na minha inicialização. New chart, tá? E aqui tem um detalhe. Aqui apareceu character chart, tá? E aqui tem um detalhe. Aqui ele está falando que ele não consegue achar o chart. Ele não vai conseguir achar mesmo, porque a gente precisa importar. Como ele não tem uma visibilidade, né, tão fácil quanto ele tem dos outros componentes, a gente tem que importar ele manualmente. Então ele vai dar assim, ó, import chart from chart.js. Então, como eu comentei, já comentei em umas aulas passadas, esse componente aqui vai ser responsável por instanciar essa classe. Você vê que ele já saiu aqui do modo de erro, tá? Agora, não sei se você lembra, mas a gente pode verificar de novo. Agora é a hora que você precisa colocar esse componente aqui, que é o componente que, se você estivesse utilizando um JavaScript puro, vamos assim dizer, você teria pego através do getContext. Só que a gente agora, como está trabalhando com Angular, a gente vai pegar de um jeito um pouquinho diferente, que é através do viewChild. E a gente vai pegar esse componente aqui, ó, chartCanvas, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, chartCanvas, tá? Na verdade tem aqui o this chartCanvas.native element. É isso que você precisa fazer, tá? Isso que você precisa conhecer. Isso aqui vai dar acesso ao DOM, né? O tal do DOM que eu já venho comentando com você, tá? Então aqui eu vou colocar agora as opções. Então a primeira opção que eu preciso colocar é o type Donut, né? O type Donut vai ser o tipo de gráfico. E aqui é uma receita, vou usar o nome que a gente aprendeu na escola, que é o estilo decoreba. O estilo decoreba não tem muito o que fazer. É o que a biblioteca está mandando. Então, se eu vier aqui, ó, no Donut de Py, ele está mostrando aqui, ó, que inclusive tem a paleta de cores dele. É bonita, mas enfim, não cabe a gente agora, tá? Mas ele fala aqui, ó, type Donut. Então, eu posso colocar data e options aqui, tá? Agora a gente vai construir esse data e option. Data basicamente são os dados que a gente vai adicionar e as opções são, enfim, as opções desse gráfico. Tá? Então a gente vai agora chegar aqui e a gente vai adicionar. Então a primeira coisa que a gente precisa adicionar aqui é o data, né? Como você já viu, ele vai ter dois grandes parâmetros, né? Options. Vai ter dois grandes parâmetros aqui, dois grandes que eu quero dizer assim mais complexos. Vai ter aqui data e options, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? A primeira coisa dentro do data é colocar os labels. E só para esclarecer, tá, a gente vai trabalhar criando, por enquanto, um gráfico fixo. Esse gráfico ainda ele não está lendo do banco de dados. Vai ter uma hora, vai ter só uma aula exclusiva para isso, que a gente vai puxar do BD e vai adicionar aqui. Tá? Então, é importante a gente comentar isso daqui. Labels. E a gente vai adicionar aqui os labels do nosso aplicativo. Vou colocar um label aqui qualquer, tá? Esse label já está aqui na minha colinha, mas enfim, você pode digitar aí, né? Você pode inclusive pausar o vídeo e ir digitando, enfim, tá? Mas agora o que acontece é o seguinte: toda vez que eu vou adicionar um data, um valor, né, ou dados, o que eu preciso? Eu preciso adicionar datasets. Datasets são sets de dados. Em inglês é conjunto de dados. Então eu posso adicionar mais de um conjunto de dados para criar conjuntos de dados misto. Ou seja, eu posso, por exemplo, num gráfico de linha, naquele gráfico de histórico que a gente já falou, adicionar linha 1, linha 2, linha 3 e ir enchendo de linha. Ou barra 1, barra 2, barra 3, enfim, você já entendeu. Tá? Então esse dataset é isso que significa, eu posso adicionar mais de um dataset. Dataset, e isso tudo que eu estou falando aqui, pessoal, você precisa analisar dentro da documentação, tá? Para que, de repente, se eu esteja falando aqui alguma bobeira ou passar alguma coisa em branco, você não fique prejudicado por isso. Mas olha só, o dataset ele recebe um array. Tá? Esse array você já sabe que ele pode ter mais de um objeto, mas no nosso caso aqui ele vai ter só um dataset. Então por isso o que eu faço? Eu já coloco nesse formato aqui. Então ele recebe aqui um array com um objeto. Eu vou copiar e colar aqui e vou explicar para você, tá?
Então vamos lá, o data. O que é data? São esses valores aqui. Novamente ele é um array, mas de novo, ele vai vir depois futuramente do banco de dados. Aqui ele tem um background color, que normalmente seriam as cores que você tem, a possibilidade de cores, para que como eu posso dizer, a cada slice, a cada pedaço do gráfico, ele vai assumindo uma cor, e ele vai assumindo a cor na ordem, tá certo? Então, no momento que eu colocar o primeiro data, eu vou colocar aqui para que você possa visualizar melhor. Por exemplo, ele vai usar aqui o turquesa, né? Então, ele vai usar aqui um turquesa. O segundo, ele vai usar um violeta. O terceiro, um laranja. O quarto, o vermelho. E assim sucessivamente. Então, quanto mais dados você tiver aqui, né, maior vai ter que ser a sua paleta. Se acabar, ele repete isso daqui, tá certo? O hover background color é quando eu passo o dedo, né, nos casos da aplicação, ou pause. Você perceber, ele está com RGBA aqui, significa que ele vai colocar um alfa ou uma transparência de 80%, e aqui essa transparência acaba, né, já está aqui no X, né, eu poderia colocar isso aqui também, até seria melhor para não confundir tanto, mas depois você pode fazer. Olha só, a transparência de 80 passou para 100. Então significa a mesma coisa, tá bom? Border color é a borda, né? Você pode colocar bordas diferentes, você pode colocar uma borda branca, por exemplo, mas se você notar aqui, eu tenho aqui, eu vou até dar um zoom aqui, eu tenho espaçamentos, não tem? Esse espaçamento aqui é a borda, só que a grande sacada é que eu coloquei a borda com a mesma cor do fundo, então dá a impressão que é um espaçamento, mas não é. E aqui, a espessura da borda eu coloquei de 3, é 3 pixels, tá bom? Agora eu venho aqui então nas opções. Mas antes de seguir nas opções, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar isso daqui. Então eu vou colocar isso aqui para rodar na aplicação, tá certo? Para a gente poder visualizar no emulador, no seu caso do smartphone. Bom, basicamente então eu tenho aqui o nosso gráfico carregado, então aqui dentro desse componente, né, chamado de summary de entries ou então entries summary. Já estou enrolando a língua aqui de falar, mas olha só, ele já está aqui configurado, tá certo? Ele, na verdade, ele está aqui inserido, porque agora falta a gente configurar alguns detalhes. Então vou colocar lado a lado aqui para que você possa conferir, né? Eu sempre gosto de adicionar, de comparar lado a lado com o design proposto antes, se você tiver alguma coisa desse tipo. Tá certo? Então tem aqui os gráficos, você perceber isso já está nas cores da nossa paleta, então tem as cores lá. Aqui ficou a nossa legenda, essa legenda a gente vai ter que trabalhar bem agora, vai ser parte da nossa configuração. Tá? E a gente tem aqui alguns outros detalhes. Então a gente tem aqui combustível 140, garagem 30, lazer. Isso aqui são valores que eu adicionei, então se você verificar no código, basicamente são esses valores aqui, ó, 30, 20, enfim, são dados que você vai lá passar por cima. Antes também de mostrar aqui no emulador, você não deve esquecer de mostrar aqui, aliás, no código, eu estou vendo isso aqui, você não deve esquecer de ajustar o componente chamado entry summary. Antes aqui, ele estava dessa forma, escrito gráfico, né? Que era o jeito que nós havíamos deixado ele. Então eu adicionei aqui o componente Donut Chart, que esse componente agora vem aqui do HTML e monta já o processo que você já sabe, tá certo? Então isso daqui mostra também um pouco mais a capacidade do Angular de trabalhar com componentes e a facilidade também que eu posso ter árvores de componente, um dentro do outro, fazendo com que a soma do todo crie uma aplicação complexa, mas cada objeto tem um comportamento bem definido e simplificado. Legal? Bom, vamos lá então, que a gente não tem tempo a perder, porque tem bastante trabalho aqui para fazer ainda. A gente precisa começar a trabalhar. Então, a gente precisa agora começar a adicionar algumas coisas aqui nas opções, porque essas opções hoje estão vazias e, como você já sabe, o gráfico não está dentro dos parâmetros que a gente precisa. Então, vou colocar aqui, ó, alguns parâmetros para que a gente possa já começar a trabalhar. De novo, vou começar a copiar e colar aqui, mas não se assuste, vai pausando o vídeo e eu vou falando de todos os parâmetros aqui passo a passo, só para não perder tempo na digitação. Então, o primeiro parâmetro que eu tenho aqui
para começar a trabalhar é o parâmetro responsive, que isso significa o quê? Que se eu pegar, no nosso contexto aqui da aplicação, se eu pegar um telefone que ele tem uma tela um pouco maior, mais larga, ele se ajusta a largura, enfim, ele se ajusta ali ao tamanho dele, tá? Esse Maintain Aspect Ratio significa o seguinte: se o telefone ele for mais esticado, que eu quero dizer assim, e tiver a mesma largura, eu não vou respeitar o aspecto de proporção de altura e largura. Isso é importante porque senão eu não vou conseguir esticar o gráfico. Isso foi um teste que eu fiz e o gráfico, por exemplo, vai começar a acabar aqui, porque ele está respeitando uma proporção que foi definida antes. Eu não quero respeitar essa proporção, aqui não faz sentido para mim, tá certo? Esse cutout percent e o legend também complementa essa situação. Então a gente deixou aqui a legenda como false, porque se você vê aqui na nossa situação aqui no nosso mockup, a legenda ela tem uma legenda um pouco mais trabalhada, né? É uma legenda que a gente trabalha colocando inclusive alguns valores e fazendo um processo. Então, para que isso possa acontecer, eu tenho que utilizar uma função chamada Legend Callback, tá? Fique tranquilo que eu vou explicar para você. Primeira coisa que a gente monta aqui, esse Legend Callback, ele está definido aqui na documentação, tá? Deixa eu só ver se eu acho fácil e rápido aqui. Legend Callback. Bom, não vou achar facilmente aqui, tá? Mas deixa eu ver aqui, configuração, Legend. Tá aqui, ó, Legend Callback, tá? Não tem nada de obscuro aqui, isso faz parte simplesmente da geração, como ele fala aqui, que o Legend Callback, ele não é chamado automaticamente, você precisa chamar o Generate Legend por sua própria conta, ou então gerar um código que gere essa legenda. Eu preferi, porque, deixa eu voltar aqui, porque esse Generate Legend é a legenda padrão do Chart.js. A gente não quer essa legenda, então não vou chamar essa legenda, eu vou criar o meu próprio HTML aqui. E é isso que eu fiz, tá? Olha só que interessante. Eu venho aqui, dou um legend HTML, dou um item, esses datasets são esses itens que está aqui, então eu dou um dataset 0, que é esse primeiro dataset. Eu venho aqui então no legend HTML, esse push aqui enfim, é o HTML que eu vou trabalhar. Ele está aqui como um array, porque eu vou adicionar cada linha desse array, eu vou adicionar um HTML em formato de string, tá certo? Então o JavaScript ele não sabe que isso aqui é um HTML, eu poderia colocar aqui olá, né? Mas enfim, não seria interpretado, eu estou colocando isso aqui só para você entender corretamente. E eu vou colocar aqui, ó, let. Eu dou um fora então aqui, iterando. Então, item data, né, o data que eu já trabalhei aqui, ó, item data length. Esse length aqui ele vai falar a quantidade de dados que tem dentro desse array. Então, vem aqui, ó, item, né, então datasets, eu venho aqui, ó, item data. Item, como eu coloquei o dataset 0, se eu colocar aqui item, que está dentro dessa variável data, eu vou estar acessando esse parâmetro aqui. Então, diretamente eu vou estar acessando esses valores. Eu preciso iterar à medida que eu tiver de valores, e eu vou pegar esse valor aqui do data índice i, tá certo? A gente já arruma isso daqui. Então, para cada item que eu tiver aqui do chart, cada item desse, eu vou adicionar um LI e mais alguns parâmetros, tá? Primeiro parâmetro, eu vou colocar aqui uma tag spam chamado chart legend bullet e eu vou colocar aqui uma cor. E olha só que interessante, é a cor que eu estou adicionando aqui do meu background color. Eu vou pegar um texto, que é o texto literalmente do label que eu estou colocando aqui, tá certo? Alimentação, combustível, garagem, lazer, enfim, outros. E eu vou colocar aqui o value. O value é o value que a gente está pegando aqui. Então, ou seja, voltando aqui, né? Estou sendo bastante breve para a gente ir para o código logo. O LI, eu tenho um UL aqui ao todo, ao redor. Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho um UL ao redor. Eu tenho um LI para cada linha. E para cada linha eu tenho um span, que vai ser uma bolinha, né? Chart Legend Bullet, aqui. Eu estou definindo a cor aqui no CSS Inline Style, né? Coloca aqui agora o Legend
label text, que vai ser aqui alimentação, combustível, aluguel, enfim. E eu tenho aqui um label value, que eu preciso colocar aqui o valor. Tá certo? À medida que eu fizer isso daqui, eu vou iterando com a quantidade de valores que eu tenho, e eu estou explicando isso bem rápido, é interessante depois você voltar essa aula e entender direitinho, e inclusive fazer o código. E depois que eu terminar de iterar tudo, eu coloco um UL. Depois eu dou um join, tá certo? Depois que eu coloquei todos os objetos, eu dou um join. Quando esses objetos, eu vou abrir aqui um comentário só para poder te explicar, então vai estar assim, olha só, vai estar assim, ó, UL, vai ter um UL, vai ter o primeiro LI, eu vou colocar aqui, ó, LI, não é verdade? Depois desse LI, então eu vou ter um span, a tag span, e eu vou colocar aqui 3 pontinhos, porque significa que vai ter todo esse calhamaço de código para frente. Vou ter outro span, né, que são 3 spans, e agora eu fecho o meu LI. E eu vou iterar. Isso aqui, na nossa iteração vai ter então 1, 2, 3, 4, 5. Então vou ter 5 conjuntos desse. Depois eu tenho o fecha UL. Olha só que interessante essa técnica. Eu fechei o L. Só que ele continua um array. No momento que eu faço join, ele vai pegar cada objeto desse separado e vai colocar tudo isso numa string. Então ele vai juntar isso aqui para mim e vai colocar assim, ó. Eu vou colocar a string aqui, vai colocar então um L, daí vai colocar um LI. Ou seja, você entendeu, né? Você vai colocar aqui um span, ou seja, vai transformar isso daqui em um objeto string. E no momento que eu der um return, essa legenda vai começar a trabalhar. Tá? A gente vai, por enquanto, deixa eu só tirar esse valor aqui, daqui a pouco a gente já ajusta isso, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui cerquilha, mais isso aqui. Tá bom? Esse cerquilha não, esse dólar aqui, o cifrão, aliás, esse currency pipe aqui é basicamente para colocar o cifrão, tá bom? Mas daqui a pouco a gente volta e ajusta ele. Vou colocar só o cifrão aqui na mão mesmo para que a gente possa começar a trabalhar. Bom, agora que a gente colocou aqui, o detalhe que a gente precisa fazer agora, não sei se você está lembrado na documentação, mas vou voltar aqui, que ele falava o seguinte, que o legend callback, ele não chama automaticamente o generate legend. Você precisa fazer isso dentro do seu código, não é isso que ele falou? E que se você não colocasse o legend, se você não colocasse, deixa eu explicar aqui, voltando no código, se você colocar legend false, aqui você precisa chamar esse generate legend callback na mão. Desculpa, chamar o generate legend. Tá certo? Essa função na mão. Porque se você colocar lá, você vai estar falando para ele assim, olha, não quero que você gere, mas se você chamar essa função, ele vai correr por essa função aqui, legend callback, criando então uma legenda personalizada. Olha só que interessante. Só que falta a gente chamar ele, porque se a gente voltar lá no aplicativo agora, a gente vai ver, por exemplo, que ele tá só o gráfico aqui e a legenda sumiu. A legenda sumiu porque a gente colocou legend false. Como é que a gente faz isso aqui, tá? A gente vai vir aqui agora, eu vou clicar nessa opção aqui no menos para você ver que a gente está inserindo fora desse código, tá? Depois do último parênteses, olha só, se eu clicar aqui você vai ver o parênteses dele aqui. Eu vou colocar assim, ó, this.chart legend, lembra que a gente tem um objeto só para isso, voltando aqui no HTML vai ser uma legenda específica, tá? Legend.nateElement.inner HTML. Então esse inner HTML serve para quê? Para manipular o objeto DOM. Então esse objeto aqui a gente vai inserir um HTML dentro sem nunca ter digitado nada nele. Se você verificar, o inner HTML dele está vazio. Aqui seria o inner HTML. Né? Então a gente vai inserir alguma coisa aqui. Então eu vou inserir em tempo de execução. E para que eu insira em tempo de execução, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, this.chart.generate legend. Então, a partir do momento que eu dar esse generate legend aqui, ele vai pegar, vai rodar
essa função, agora deixa eu expandir aqui, vai rodar essa função legend callback, vai fazer toda a lógica que a gente já veio falando até agora e vai embutir dentro dessa div aqui, chart legend. E é assim que a gente consegue criar uma legenda personalizada. Essa legenda personalizada, ela vai ter a carinha aqui que a gente já comentou, já definiu, tá bom? Então a gente vai colocar para rodar aqui e vai verificar qual vai ser o resultado dele junto com você. Com o aplicativo rodando, a gente vai ver então que ele produziu um HTML aqui pra gente do jeito que a gente queria, não é verdade? Então ele ficou aqui, olha só, com o chart e ficou com a nossa legenda. A legenda, só recapitulando, vai ter um L com LI que ele vai repassar aqui todos os valores colocando um cifrão na frente, enfim, ele vai fazer essas opções para a gente. Mas a gente não pode só limitar a isso. Agora, como você percebeu, isso que a gente acabou de verificar aqui, tá feio, não tem nada a ver, né? Tá muito aquém ainda do que a gente precisa aqui do nosso mockup. E a parte de embelezamento, você já sabe que a gente vai fazer com CSS. Tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar a trabalhar agora um pouco com o CSS. Não se assuste se você é um programador aí literalmente só de código, não está muito acostumado com isso. Talvez você possa falar, nossa, CSS, enfim. Então vamos lá que eu estou aqui para te ajudar. Bacana? Então a gente vai começar agora a trabalhar aqui com HTML junto. Então ele vai pegar aqui a nossa primeira div. Então nossa primeira div, a partir do done chart, que significa esse sinal aqui de maior, eu vou colocar assim, a position relative, display flex. E eu vou dar uns alinhamentos aqui. O display flex serve basicamente para quê? Para essa div e essa div ficar coladas uma na outra e não dar essa diferença que a gente já viu aqui, até que ele já arrumou já, mas não dá essa diferença de um ficar embaixo do outro. Então, basicamente serve para isso. Eu vou colocar aqui, ó, o chart wrapper. Eu vou aqui copiando e colando e trabalhando junto com você. Então isso significa o quê? Que o chart wrapper vai ter uma altura de 100%, ou seja, 100% do componente que ele tiver inserido. Então ele está aqui inserido, então ele vai ter 100% dessa altura. Eu vou ter aqui alguns espaçamentos internos e aqui eu vou colocar, olha só que interessante, a largura e a altura do componente meu de Canvas, né? Então o Canvas vai receber isso daqui. A gente vai trabalhar agora aqui com mais um outro elemento, então depois eu dou uma repassada com você geral, que é o chart wrapper e o chart legend. Então esse cara aqui, ó, o wrapper e o legend, ele vai colocar aqui um display inline block para que ele possa ajustar melhor essa questão da largura. E então a gente vai trabalhar aqui, ó, com o chart legend. Então o chart legend vai ser o cara que vai, na verdade, vai dar um pouco mais de trabalho, né? Então aqui o chart legend é o seguinte, o chart legend, voltando aqui, deixa eu pegar aqui no HTML, aqui é o chart legend. Então ele vai ter o que? Um display inline block também para forçar essa questão. Na verdade nem precisava aqui porque ele já está definido aqui, mas é bom deixar. Então vai dar aqui um flex grow. O que significa esse flex grow igual a 1? Significa que ele vai forçar a largura do nosso flex, que no caso seria isso daqui. Como eu comentei, ele vai colocar duas divs, uma do lado da outra, e ele vai falar o seguinte, olha, você vai dar prioridade para mim, o legend então vai ter prioridade de crescimento. A gente vai trabalhar agora aqui com o L, finalmente, o L está sendo gerado aqui, olha só. Então, a gente já está começando a misturar as coisas aqui, é importante que você preste atenção, que a gente vai começar a gerar um HTML. Olha só que interessante, o DOM, ele pega o HTML, ele pega o CSS que eu tô do HTML em tempo de execução. Na verdade, quando eu vi isso daqui, eu fiquei quase maluco. Falei assim, caramba, então dá para eu manipular HTML dentro do meu programa? Dá para você fazer isso, tá? Então aqui, list style none, para ele desabilitar aquele bullet, aquela bolinha. Eu coloquei as margens aqui. Eu coloquei aqui o LI, vai ser um display flex. Na verdade, o display flex serve para eu não empilhar coisas dentro do LI. O span já tem essa característica, mas eu quis forçar, né? Eu dei aqui o align items, que é o alinhamento dele para ficar no centro. E aqui eu dei um span. Olha só, comecei aqui com o legend bullet. O legend bullet, que é esse primeiro span, essa primeira classe. Eu dei os margens aqui, mas esse content aqui serve basicamente para colocar aquela bolona, né? Na verdade, vai ser aquela bolinha, mas eu vou ter aqui um 32 pixels, que ele vai formar uma bola maior. Deixa eu voltar então aqui. Então, olha só,
esse código aqui significa que ele vai colocar um bullet, e a hora que eu colocar o font size 32 pixels, esse bullet vai ficar gigantão. Line height, text shadow, colocando algumas informações aqui. No margin right de 3 pixels para ele dar esse espaçamento para a direita. E aqui o label text, o label valor, ele vai colocar o font size. E depois o legend label value, que é onde vai ser que eu vou colocar literalmente o valor do gráfico, e eu vou aumentar essa largura, então eu vou dar um flex grow aqui de 1, eu vou dar um alinhamento para a direita, e eu vou ter então aqui um bold. Esse bold serve para fazer o quê? Eu vou colocar esse carinha aqui, vão ficar todos para a esquerda, ele vai aumentar o máximo possível aqui de largura, e vou jogar ele para a direita. Basicamente é isso aqui que ele está fazendo, tá certo? A gente vai ver então agora qual é o comportamento. Uma última coisa que a gente precisa fazer para que a gente possa começar a trabalhar aqui é inserir a cor, né, do nosso span. Então todos os spans, que no caso vai ter uma cor de fonte, colors white. Vamos ver se ele vai trabalhar aqui de forma elegante. E aqui então está, voilá, o nosso gráfico, tá certo? Então esse gráfico aqui, ele vai ter essa disposição. Então, só recapitulando, ele vai ter essa configuração aqui que a gente mostrou, tá certo? É dessa forma que ele está exibindo. Se você perceber aqui agora, ele tem uns dados que eu posso estar visualizando, tem os dados aqui de legenda, tá certo? Que é para que eu possa estar trabalhando. Então tem pequeninos ajustes aqui, só alguma coisinha ou outra de CSS que a gente vai fazendo ao longo do tempo, mas o grosso está aqui. Tá? Uma última coisa que a gente precisa terminar de ajustar, que se você verificar aqui a alimentação, ele está com 12.34, mas aqui ele está sem o cifrão. A gente precisa terminar de ajustar isso adicionando um código, que é o código de geração de tooltips. Isso chama-se tooltip. Tooltip é tudo que você passa, enfim, tem uma dica ali, né? E essa dica do gráfico a gente vai começar a trabalhar. Então, olha só, dentro do Legend Callback, então tem essa chave, eu cliquei aqui, você viu que ele já marcou. Esse é um macete que eu gosto sempre de utilizar. Eu vou colocar aqui o código de geração do tooltip e, como sempre, eu vou explicar para você. Não se assuste com código, você já na verdade não está mais com idade de ficar se assustando com código grande, né? Eu sempre brinco com isso aqui, para que você possa começar a trabalhar. Então vamos lá, tooltips, eu dei um enabled true, isso aqui são modos que eu configurei, então tudo isso aqui já tem dentro das configurações que você pode ler dentro da documentação, mas o mais importante é que eu comecei a trabalhar aqui. Então callback, você vai ter um title, o título que eu vou colocar, eu coloquei esse código aqui já para mostrar o valor que eu queria, mas o que eu estou mais interessado é no label, porque o label eu vou começar a trabalhar aqui, tá? Então, uma coisa que eu gostaria de estar trabalhando é que o meu gráfico ele não mostrasse valores, porque na verdade o valor eu já tenho, né? O valor aqui eu já tenho, a alimentação, por exemplo, me custou 200, mas eu queria passar o mouse aqui, ou passar o dedo, clicar nele e verificar que essa alimentação, por exemplo, me custou, sei lá, 20% do meu orçamento. Na verdade, eu estou interessado na porcentagem, tá? Então, o que eu fiz aqui? Então, no meu label, dentro dessa function aqui que eu trabalho, eu coloquei assim, amount. Então eu peguei o valor de amount, todo esse valor aqui serve para pegar qual é o valor, e aqui é o total. E depois eu calculei a porcentagem que era o amount dividido pelo total. Então o total é todos os valores que eu gastei, tá? Então vou colocar aqui, ó, amount. Vamos supor que eu gastei 20, eu vou fazer aqui direto com você. 20 dividido por 200. Você já sabe que isso aqui vai dar 10%, né? Porque tem aqui esse valor. Mas, basicamente, é essa conta que eu faço, a minha regrinha de 3 para porcentagem. Eu peguei aqui o amount, que é o 20, vamos supor, de uma categoria qualquer, e o total é 200. Isso aqui vai dar 10, né? 10%. Então, eu vou rodar isso aqui para ver como é que você consegue trabalhar e consegue visualizar também.
Então, basicamente, quando eu estou aqui com o meu aplicativo, eu clico em cima e vou ter então aqui as porcentagens, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, combustível, ele me custou 55, eu vou arredondar esse número aqui na cabeça, 55% do meu orçamento. Bacana? Então, basicamente é isso. Só que agora, como você viu aqui, esse número está muito grande, né? Tem um pequeno desalinhamento que depois a gente tem que verificar essa questão do CSS, mas eu vou direto agora para o código do pipe, que o código do pipe é o código que mais vai impactar nessa visualização, tá? Então, essa visualização eu preciso ajustar, tá certo? Só para a gente esclarecer aqui, o que são esses pipes? Quando eu venho no meu HTML e coloco, eu vou colocar aqui em cima só para você relembrar. Então eu venho aqui, coloco uma variável, estou aqui no meu HTML. Quer dizer, imagine que você esteja no seu HTML. Eu coloco assim, value, eu coloco assim, ó, currency. Né? O que significa isso aqui? Isso aqui é chamado de pipe, porque a saída dessa variável vai ser passada para essa função, e essa função ela vai formatar alguma coisa para você. Nós não estamos na camada de visualização, nós estamos na camada de código. E o pipe ele não está disponível aqui para mim como função, e por isso eu tenho que fazer a importação desse pipe. Esse pipe aqui ele é importado, tá, através desse código. Então vim aqui na importação e coloco aqui, ó, import currency pipe e percent pipe. O percent pipe ele vai fazer com que eu tenha uma porcentagem mais bem visualizada. Que no caso a gente tem ali no tooltip, a gente clicou e apareceu um número monstro ali para mim, não é verdade? Então eu vou comentar esse carinha aqui e vou descomentar esse, tá? Então cannot found current pipe. Na verdade eu tenho que vir aqui e colocar dentro do NG init. Na verdade é uma configuração que eu tenho aqui, tá? Por enquanto eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu digitei alguma coisa errada. Por enquanto eu vou colocar aqui, ó, PTBR, tá? Aqui é o nosso local, e depois eu vou colocar aqui, ó, percent pipe. Depois nos ajustes finais do nosso aplicativo a gente vai sair distribuindo esses locais para formatar melhor a data, mas esse é um parâmetro que ele precisa para agora, então eu vou forçar ele na mão, ok? Então eu vou colocar aqui, vou colocar meu aplicativo para rodar, vamos ver como é que ele vai ficar. Quando a gente inicializa o nosso aplicativo, na verdade ele não deu quase diferença nenhuma, tá? Um ajuste que você precisa fazer que na verdade a gente depois precisa fazer em conjunto é que esse local, o PTBR, não está disponível, então a gente tem que colocar aqui o EN_US, que é inglês dos Estados Unidos, tá? A gente precisa também aqui voltar e agora utilizar o percent pipe. O percent pipe, na verdade, o que mais causa impacto, ele está sendo utilizado aqui. E o outro ajuste, então comentei esse amount dividido pelo total e coloquei aqui percent pipe transform e fiz a minha conta aqui. Vamos colocar para rodar então novamente, vamos ver o resultado final. Quando eu aplico os pipes corretamente, então eu tenho essa possibilidade, quando eu clico aqui ele já mostra então a porcentagem. O responsável por arredondar e deixar aqui com o símbolo % e multiplicar por 100% é de responsabilidade desse pipe, chamado percent pipe, então ele já deixa aqui tudo bonitinho. Então quando eu clico, eu mostro aqui então as categorias, enfim, tá aqui tudo direitinho, tá aqui conforme o especificado, então é essa especificação, colocar um do lado do outro, você vê que está muito próximo. Claro que tem valores aqui que não batem, porque, enfim, se você quiser fazer bater valor, é só você digitar o mesmo valor, mas isso não vem ao caso agora, porque na hora de carregar do banco de dados, isso aqui vai ficar conforme o banco de dados, que é o que interessa, não é verdade? Então agora a gente vai adicionar o próximo gráfico, que é o gráfico que vai ficar aqui de fundo, que é o gráfico de histórico de gastos. Só que isso a gente vai fazer agora na próxima aula, que a gente já está com aproximadamente 45 minutos de aula, um baita de um aulão, não é verdade? Então, só para resumir, eu aconselho que você agora volte na aula, comece a verificar com calma, a possibilidade de você sempre verificar novamente, você tem um professor aí que te explica infinitamente, e se você tiver dúvidas, você sabe aonde procurar. Lá no Clã VIP, você tem acesso e a gente pode trocar ideias lá, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu vou anexar o código dessa aula logo aqui embaixo, e assim que você terminar, eu gostaria de comemorar junto contigo, então pode postar lá, postar dúvidas, até postar o seu resultado. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.